agradecer a Deus e a Jesus por tudo que temos e somos. E pedimos para aqueles que aqui não conseguiram chegar. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Tudo bem, Matinho? Está vindo para frente? Está saindo do fundão? Subir, né? Subir na vida. Tá certo? Servir a Deus e a Mamon, do capítulo 16. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a distribui teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que o ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva, para pôr às claras o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Lê muito mais? Acho que tá bom. Cheguei atrasado. Obrigado. Eu gosto quando cai esse texto aqui, né? Por quê? Porque ele já começa dizendo que a fortuna não é obstáculo para a evolução, o que pressupõe que um de nós aqui vai ficar rico. Cai toda hora. Alguém tá para ganhar uma grana aí, né? Ou já ganhou e não está falando. Ou já ganhou e tá quieto. falando. Não, ou já sumiu, né? Porque ganha e você não vê mais aqui, né? Exatamente. Então esse está sempre caindo. Agora, e já discutimos bastante sobre essa questão de servir a Deus e a Mamon, né? O que é a Mamon? Dinheiro. Dinheiro. Deus, o dinheiro. Mas qual é a outra interpretação que a gente faz em relação a isso? Acho que nesse texto pode servir a qualquer coisa da matéria, né? Sim, você pode servir a vida espiritual e a Deus e as coisas da terra. Perfeito. Quando se fala em dinheiro, Mamon, dinheiro, na verdade você está falando nas coisas materiais.
E não se está falando da moeda ou da nota. Você está falando de todo o conjunto de pensamentos que estão voltados para o dinheiro. Essa é uma outra extensão. Não é questão de ter ou não o dinheiro. É como você obtém o dinheiro, como você o conserva, para que você o destina, como você enxerga tanto o dinheiro quanto tudo aquilo que ele te propicia. Né? E é indiscutível, isso é notório, isso a gente vê em todos os filmes aí que fazem esse tipo de comparação, né? Que o indivíduo, quando ele tem dinheiro, quando ele não tem dinheiro, ele tem um conjunto de preocupações. Quando ele tem, o conjunto é outro. Inclusive para nós espíritas. E o conjunto é tão distinto que faz com que você acabe mudando, né, tanto de comportamento como de leitura da vida. Então, por isso que é muito importante que a gente reflita sobre isso. Tá? Então, está clara essa questão que, quando se fala em dinheiro, não se está falando só em dinheiro, se está falando em apegos materiais, as relações materiais e tudo aquilo que tem como consequência. Né? Como você se veste, como você se relaciona, qual é o tipo de lazer que você pratica, o que te atrai, o que você busca, qual é o tipo de companheiro ou de companheira que você quer conviver. Isso tudo está embasado na opção que você faz por um ou por outro. Ou você acha que você se apaixonaria por uma dependente que toma sopa e casaria com ela? E vice-versa. Difícil, hein? Poderia acontecer? Poderia? Poderia. Estaria dentro do quê? Do Deus ou Mamon? Depende. Para ele. Depende. Não, olha só, para ela. Não é para ela. Não é para ela, é para você. Se você colocar o sentimento na frente, você está pensando nos valores espirituais. Se você colocar a divisão social na frente, você está considerando o dinheiro. É simples. Muito simples. E esse tipo de opção nós fazemos todos os dias. Não que tenham tantas pretendentes assim ou vice-versa, eu estou falando em outros campos. Né? Você estabelece, você dá mais atenção para uma pessoa que está no seu nível econômico e dá menos para outro. Você trata com mais respeito uma pessoa que está numa condição social diferenciada e menos respeito para outra. Isso está tão impregnado na nossa história, né, que você nem percebe. É como você... normal já. Oi? É normal já. Não é só normal, é natural até, eu diria. É mais ou menos assim, você vai brigar e aí o cara tem 2,10 metros. Você pode ter toda a razão do mundo, mas você já se recua, porque ele está grande. Mas a força física não quer dizer mais nada. Não deveria dizer mais nada, mas disse. Agora você pega um baixinho, você já... Ou estou falando bobagem? Então, isso tudo são pontos que nos traem, né? Quer dizer, demonstra quem eu sou. Então, essa fiscalização íntima, ela é o tempo todo. Ela é o tempo todo. Né? Por que você está preterindo alguém ou preferindo alguém? Porque você está colocando na frente Deus ou Mamon? Né? E ainda aproveitando daquela colocação que a gente fez a respeito de, por exemplo, da questão do Santo Agostinho, né? Foi em cima desse exemplo, o primeiro das 3 reflexões que ele ouviu de Ambrósio, que ele se converteu. Quando? Quando a menção do rapaz, em que Jesus exigia dele o desapego de todas as coisas que ele tinha. Então, Santo Agostinho, naquele momento, ele pensou o seguinte: puxa, mas ele não quer um discípulo, ele quer tudo, ele quer o desapego total, ele quer a renúncia total das coisas. Foi essa o primeiro choque, seguido de outros 2 no mesmo sentido, que Jesus, né, estava exigindo dele o desapego total da matéria para obter a salvação.
E não se iludam que um dia também nos será pedido igual valor. Hoje, né, nem adianta pedir porque, né, de nabo não sai sangue. Então, vai pedir para nós, não vai acontecer nada. Mas vai chegar uma hora que você mesmo vai pedir para passar por uma situação dessa em que você prova para você, não é nem para Deus, você prova para você que você está colocando os valores espirituais na frente dos valores materiais. É uma questão de tempo. E se você se recusa a pensar sobre isso, hoje, vai ser obrigado a pensar nisso na hora que desencarnar. E fazer esses exercícios mentais é muito importante. Então, né, você percebe assim pessoas resistindo à mudança de padrão de vida porque muda de emprego. Então, o cara trabalhava num emprego, ganhava X, agora ele tem que ganhar X sobre 2. Primeiro, já é uma luta em ele aceitar um emprego que reduz o salário. Já é assim, ele acha aquilo uma humilhação, ele acha aquilo um disparate, que como ele já foi chefe, já foi diretor, já foi gerente, agora ele vai voltar a ser peão. É um processo mental assim revolucionário. E que se o cara não se render, ele perde a encarnação. Tem gente que não se reempregou desde a década de 80. O cara está esperando ser chamado para o mesmo cargo que ele exercia naquela época. Isso é muito comum, muito comum. Então, aproveitando que a gente estava falando na semana passada dos 2 tempos, lembra que a gente definiu os 2 tempos? Quais são os 2 tempos que Agostinho coloca? É o tempo da matéria, né? Que é aquela que vai se transformando, né? Então, olha, nós começamos a nossa conversa faz 10 minutos. Hoje, agora, eu sou diferente de quem eu era 10 minutos atrás. Eu já sou diferente. E vocês também, nós estamos a cada segundo envelhecendo, esfacelando, deteriorando, desgastando. É um negócio assim, né? Aquilo tudo vai se transformando. Isso é matéria. Matéria é uma transformação constante o tempo todo. Tudo vai envelhecendo, vai mudando, vai transformando, vai desgastando, vai combinando, vai reagindo. Esse é o tempo da matéria. Esse é o tempo da matéria. Então, o grego, ele falava que no cosmos, né, todos nós sobreviveríamos. Como? Na medida que a matéria vai desgastando, daqui a pouco eu morro, essa minha matéria que constituía o meu corpo passa a constituir a unha do lagarto. O que foi vista no meu corpo agora é cabelo de madame, vira rocha. Então, com isso eu me perpetuo no universo. Na verdade, são os átomos que constituem. E é verdade, o teu corpo está constituído de um monte de átomos que já foi tanta coisa. Já foi ferro velho, já foi espada, já foi madeira, já foi casa. Oi? Dinossauro. Né? Dente de dinossauro cariado. Não, aí é o suprassumo da humilhação. Né? Era um grande, mas dente. É isso que compõe o nosso corpo. Então, essa é a matéria que é uma grande bobagem, né, o que se fala em relação a algumas coisas. Por exemplo, a Terra, ela é um dos planetas metálicos. Tem planeta gasoso e planeta metálico. A Terra é um planeta metálico. Né? Então, ele ainda é caracterizado por um núcleo fundente, né? E quente, alta temperatura e tudo mais. É um ambiente hostil. Né? E aí, como colocar vida nesta que nós conhecemos? Isso vai muito além do que a gente possa imaginar. Né? Toda a água que nós temos no planeta vieram da onde? De onde tem essa água? Meteoros. A água veio dos meteoros. A água não é natural da Terra. Veio dos meteoros e cobriu toda a Terra. Aí depois ela foi reagindo com alguns componentes dessa crosta metálica, foi impregnando, então sobrou essa casquinha aí, que é a litosfera, que é onde a gente vive.
né? Mas uma boa parte dessa água ainda é líquida. Aliás, a água é um negócio maluco, porque ela não sabe se ela fica dura, líquida, sólida, líquida ou gasosa. Então ela fica aí nessa mutação, né? Então, é uma grande bobagem quando se fala assim, vai acabar a água potável na Terra. Como? O sistema é fechado. O sistema é fechado, não está saindo água daqui para ir para lugar nenhum. Né? Poderia chegar mais água. Né? Pode vir até cair do céu, como vão cair do céu, como diziam lá o Asterix e Obelix. Né? Agora, o sistema é fechado. O que vai faltar é água potável nos lugares de grande concentração populacional. Aí é outra história. Já estamos começando a vivenciar isso. Já pensou que legal? Que bacana acabar a água da Cantareira como está previsto para o ano que vem. O que você faz com o apartamento que você comprou para pagar nos próximos 30 anos? Que é num lugar assim legal do lado do teu trabalho. Mas não tem água. Mas não tem água. Deu para entender? Quer dizer, olha como você vai ter que desapegar. OLX lá, né? Vai ter que desapegar. Né? Vai ter que... Olha como é tudo muito frágil. Por quê? Porque a matéria... Né? Mas o aquecimento global, porque o combustível fóssil... O ciclo do carbono é um sistema fechado. Todo ciclo é fechado. A quantidade de carbono que tem no mundo é a mesma. Só que tem uma pequena reserva lá no fundo que é de petróleo, mas que já foi pedra, já foi árvore, animal, seja lá o que for, é orgânico. Você põe isso aqui, né, mas isso volta. E o que é mais interessante, todo CO2, todo carbono, ele volta a se solidificar, entre aspas, na forma de plantas. Na verdade, a Terra deveria ser um planeta verde e não azul. Porque se você plantar, o que vai acontecer? Ele vai captar todo esse CO2, pronto. É só ter planta que reduz a concentração de CO2. O sistema é fechado. Né? Eu exagerei até nos exemplos, só para mostrar para vocês que quem vive servindo a Mamon está submetido ao tempo da matéria, que, por sua vez, está ligado a todas essas transformações das quais você tem pouquíssimo controle. Ou nenhum. Por isso que quando você, até numa atividade de produção, quando você está vinculado a ela e envolve em coisas materiais, você pode reparar, o cara que trabalha numa indústria, até é dono de uma indústria, o timing dele é outro, o ritmo dele é outro, o tempo dele é outro. Por quê? Porque é o tempo da fábrica, que é o tempo da máquina, que é o tempo do cartão de ponto. Quer dizer, por outro lado, se o indivíduo está desvinculado desse processo material, faz uma outra coisa e tal, o que acontece? O tempo dele é outro, porque ele não está preso ao tempo da matéria, ele está preso ao tempo da alma. Quando não tem os dois tempos, o tempo da matéria e o tempo da alma? O tempo da alma é aquele que faz durar o tempo. O tempo da alma, porque o presente vai mudando. Então é o futuro que vira presente, que vira passado. Futuro que vira presente. Aliás, não existe futuro porque eu não estou vendo nada no futuro. O futuro não existe agora. O passado também não existe agora. E o presente está indo embora. É o aporismo do tempo. Um negócio é um nó. Nada existe. Futuro não existe. Não existe. Passado não existe. Não tem nada agora que é do passado. E o presente está indo embora. Aí você vai falar, mas o mundo não é assim, porque esse mundo da matéria é assim. Mas e como é que eu faço o presente durar? É quando eu uso o tempo da alma. Aí eu fico lembrando das coisas. Então eu trago algo do passado para o presente. Então aqui, que eu falei para vocês, é o passado no presente. Quando eu tenho expectativa, futuro, plano, eu estou trazendo o futuro para o presente, porque meu plano é hoje. E o que eu estou vivendo agora, que é o presente do presente. São os 3 tempos da alma para Santo Agostinho. Que é genial, hein? Se você for perceber, vamos avançar um pouquinho nisso,
Os mais jovens estão vivendo o futuro no presente, porque estão cheios de esperança, expectativa, planos, etc. Os mais velhos estão vivendo o quê? Passado no presente, só vive de lembrança. A única coisa que a gente não faz, viver o próprio presente. Isso o Pascal falava. A maior parte do tempo nós não vivemos no próprio tempo. Ou eu vivo de lembranças, ou eu vivo de expectativas. Quando eu falei isso na segunda-feira, o Mário até falou, um espírito deu uma mensagem que ele falou que a ansiedade é excesso de futuro e a angústia, né, excesso, e a depressão é o excesso do passado. Olha como é. Então, quando nós falamos estar ligados a Deus ou a Mamon, eu estou dizendo qual é o ritmo que eu vou viver. Qual é o tempo que eu vou acolher. Se é o tempo da matéria ou o tempo da alma. Muito bem, vamos para o tempo da alma, que é o que a gente pretende, né? Aí, o que dentro desse tempo da alma, eu tenho que reduzir o meu passado presente. Eu tenho que esquecer as coisas. Eu tenho que forçar deixar o passado. Por quê? Porque aí eu me desapego. E ampliar o futuro do presente. O futuro no presente. Gente, olha, eu tenho uma dificuldade. Meu filho a gente foi mexer lá no quarto dele para arrumar, para ele ter mais espaço para estudar. Ele tinha um armário de brinquedos, brinquedinhos e tal. E aí minha mulher falou, olha, vai olhar tudo isso aí, vai ver o que você vai jogar fora. Aí ele fez uma triagem e tal, aí sobrou 2 sacolas, ó, que era para jogar fora. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Eu tirei metade das coisas. Porque eu lembrei, puxa, mas isso aqui eu dei para ele quando ele tinha, né, tal idade, isso aqui eu brinquei com ele. Quer dizer, aí você olha assim e fala, meu, como é difícil eu me desapegar de um brinquedo que traz lembrança. Quando estava na engenharia, eu já contei para vocês, a gente tinha uma matéria chamada Projeto do Produto. Então você tinha que projetar um produto, seja lá para o que for. E um dos exemplos mais marcantes era perfume. Você tinha que projetar a embalagem para perfume, né? E aí você chegava como conclusão de todo o estudo que existiam 2 tipos de perfumes, 2 tipos de frascos de perfume. O frasco para jovens, onde tem que ser pequenininho, fica na bolsa rápido, porque ela vê o rapaz, ela já tem que colocar assim, né? E o frasco para as mulheres, já mais adultas, né? Que fica na penteadeira, que fica lá parado, que tem que ser mais bonito, tem que ser de vidro grosso e tal. E destaque-se que deste vidro grande, né, a mulher, antes de terminar o vidro, o que ela faz? Ela compra outro e deixa do lado. E ela não acaba com aquele restinho, nem vira. Por quê? Porque vive de lembrança. Porque enquanto tiver aquele restinho, estão acesas as lembranças que aquele primeiro vidro propiciou. Está lá, está vivo, está aceso, né? Você vê como nós somos espíritos complicados, né? Nós somos... Quando o espírito fala para você, o passado já foi, aí você fica irritado, mas o passado já foi, mas não aconteceu do jeito que eu queria que tivesse acontecido. Como é que faz? O passado já foi. E aí? Bom, eu tenho esperança no futuro que eu obtenha aquilo que eu não tive. Mas peraí, aquilo que eu não tive tinha uma função naquela época. Hoje, se eu receber aquilo, não faz o menor, pode não fazer o menor sentido. E aí eu vou ter que perceber que além de eu me atualizar no meu objetivo, eu tenho que me atualizar naquilo que está em torno dos meus objetivos. Então você não teve bicicleta quando era criança. Não tive, queria, briguei, meu pai não deu, tal, ele tinha medo da rua. Agora eu tenho condição de comprar uma bicicleta. Não faz o menor sentido eu gastar dinheiro com a tal da bicicleta hoje. Por quê? Porque ela já não cabe mais naquele... Pode ter outro contexto, eu posso até comprar a bicicleta por um outro motivo, mas não pode ser pelo mesmo motivo que eu queria lá atrás. Deu para entender? Essa mudança de objetivo, essa reatualização, essa releitura das necessidades
implica no desapego às coisas materiais, que não é fácil. Por isso que, para mim, aquele exemplo que a gente leu no Nosso Lar, do André Luiz, que ele fala do cálice vazio, quando terminou, é exatamente isso para mim. Você direciona toda a tua vida para um conjunto de valores. E aí? E aí? Passou. Filho, mulher, casa, emprego, passou. Virou. E aí, o que eu sou? Você não sabe nem quem você é. Você não sabe nem o que você está fazendo. Você não sabe para onde você vem. Aí sim são as questões filosóficas. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu vivi, por que eu quis aquilo, por que eu não quero mais. E o que é mais importante, o que é que eu vou querer agora? O que eu estou fazendo? É uma reflexão que vai nos incomodar, né? Se formos pegos de surpresa. Como nós temos a felicidade de antever isso, nós já podemos incluir na nossa pauta de decisões. Então agora, quando eu for decidir sobre o que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou tomar, eu já não vou só considerar o mundo do marrom. Eu já vou considerar esse tempo de lá. E aí, né, as coisas podem tomar outra reflexão. Dou um exemplo muito claro. A gente vai, por exemplo, reformar a grade aqui da casa de Fabiano. Ora, chama o pedreiro, chama o engenheiro, faz isso, faz aquilo. Um tem uma opinião, o outro tem outra. Ora, se for decidir na pauta, não tem, é técnico. É assim o que a lei manda ou não manda, o que o cálculo exige ou não exige, e dane-se aqueles que pensarem diferente. Ou estou errado? É assim que você faz um trabalho. Né? O cara, não, eu me responsabilizo. Meu amigo, me perdoe, nem para ser responsável por isso você consegue, porque você não tem capacitação. Se cair isso aí, você não vai responder, porque quem vai responder é o outro. Não é assim? Porém, se a gente incluir nessas variáveis que as pessoas exercem papéis que são mutáveis ao longo do tempo e das encarnações, que todos nós temos um compromisso prioritário de nos respeitarmos como irmãos, filhos de Deus, percebeu como muda toda a decisão de que portão você vai colocar? Muda tudo. Pode ser até contrário à decisão técnica. Sem respeito ao outro, você recua, desde que não tenha risco para os outros, e deixa que o modelo dele predomine, por exemplo. Já que ele gosta tanto, deixa. Por quê? Porque ele vai ficar mais contente. Então, mas já não é técnico, já não é material. Já estou decidindo de acordo com outros valores. Tranquilo? Por isso que não se assustem, fica claro para nós que nós vivemos também em dois mundos. Nós vivemos num mundo em que os valores que predominam são os valores da matéria, técnicos, legais, etc. E que você tem que se submeter a eles. Você não precisa impô-los, mas você tem que se submeter a eles. Eu não posso me valer do conhecimento da lei para impor alguma coisa obrigatoriamente para o outro, se o interesse é só pessoal meu e dele. Mas eu tenho que me submeter a isso. Esse é um mundo. O outro é aquele que a gente está experimentando como é que descobre. Um exemplo bacana é aqui a casa de Fabiano. Eu fico olhando assim, né? Ora, hoje, né, lá fora, você, nesse mundo da matéria, você tem assiduidade, pontualidade, produtividade, tudo que é AD, né? Você tem toda uma hierarquia, tem toda uma competitividade de cargos, não é assim? Você tem que se aprimorar tecnicamente. E a casa de Fabiano? Não que você não tenha pontualidade, nem assiduidade, nem tenha que se aprimorar, mas alguém fica te chicoteando para que você faça isso?
Alguém fica cobrando se você chegou 5 minutos, alguém pergunta, manda cartão de ponto. Você tem o teu patrão aí, que é o teu anjo da guarda, os espíritos. Mas é outro modelo. Se há uma coisa que não se questiona, que nem se pensa, nem vai questionar, é produtividade. Quantos passes deu, fulano dá mais passe que o outro, né? Oh, mas o passe do outro é mais eficiente, diminui mais a... Uma vez eu caí na besteira de tentar querer contar, né, as coisas, as pessoas que eu frequentava, tal, assim, para que você quer isso? Não, para a gente ter um controle. Só conte o número de copinhos, que é isso que precisa ser comprado para dar paz. O resto não interessa. Tudo bem? Só compre o número. Mas para quê? Só para saber quando tem que comprar por semana, porque você conta lá os copinhos quanto usou, e aí é o que tem que ter na semana que vem. Só. Você não sabe quando fulano entrou, quando ele deixou de vir, você vê a mãe, o filho, quantas sessões. Os espíritos estão computando isso. Mas numa outra, eles tabulam tudo isso, porque primeiro você sabe o que você está fazendo. E aí eles computam isso em cima das suas ações. Mas, e no entanto está aqui, tem gente que está aqui há décadas. Né? Tem lugares que você não fica uma semana quando o cara te obriga. Por quê? Porque o tempo é outro. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Estou muito quietos. Vamos lá. Tá ruim, né, o negócio do ônibus, né? Não tem ônibus, né? De manhã tinha, pai. De manhã tinha um pouco. Eu acho que eu cruzei com uns 3 ou 4 só. Mas aqui tinha. E agora nenhum. Muito bem. Ele estava falando do compromisso que ele estava assumindo com Aniceto, né? Quando naquele diálogo, no capítulo 2, Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Identificando-me a surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou: nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. A imensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores a que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação da crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros,
que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, mas também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou: esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Mal criado, né? São espíritos assim, se imagine, qual é o quilate de um espírito desse, hein? Para ter a segurança de escolher o método com o qual ele vai desempenhar um trabalho e aceitar algum tipo de tarefa sob condição. Tudo bem? O que ele quis dizer com isso de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo? Porque ele queria o tempo exclusivo para quê? Para trabalhar. Ele não queria ter que preparar-se para desempenhar alguma coisa, ter que estudar para preparar alguma coisa. Ele já queria exercitar, pôr em prática aquilo que ele já sabia, diferentemente da gente. A gente quer fazer as coisas, mas eu quero um tempo para eu estudar. Não dá nada de errado, porque nós não sabemos nada. Esse espírito, por outro lado, já tem um quinhão, significativo de conhecimento para prescindir nesta fase de novas informações. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Tudo bem até aqui? Alguém observou alguma coisa que mereça algum comentário? Ele é direto, né? Não fica fazendo roteiros, né? Se está aqui é para trabalhar e... Não venha com churumelas. Trabalhar. Eu trabalho, todo mundo que está aqui também tem que trabalhar. Então, quem quer faz, quem não quer pede. Já ouviram isso, né? Quem quer faz, quem não quer pede. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso é a professora Dona. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. E não é assim quando você está com muito trabalho, você, qualquer que seja a sua atividade, está com muito trabalho, está ali, tem que fazer, tem que acontecer, depende de você. Alguém se oferece para ajudar, é de bom grado, desde que efetivamente esteja disposto a ajudar. Agora, por isso que existem algumas colocações, né? Se você quer que alguma coisa seja feita, dê para quem já está ocupado. Como assim? Olha, se você quer que a coisa se realize, já dá para quem está ocupado, porque ele vai dar um jeito de fazer.
Porque o desocupado, por isso que consegue emprego quem está empregado. Quem está desempregado fica mais difícil. É mais fácil você mudar de emprego do que adquirir um emprego a partir do zero. Claro que isso tudo é relativo, né? Você às vezes trabalha por um longo tempo numa empresa e aí você não tira férias, aí você saiu, você quer ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses analisando as suas opções. Isso é uma outra situação, mas também não dá para ficar 1 ano. Senão aí você já rodou. Tudo bem? Uma coisa também interessante é que se você jogar tudo isso que nós estamos falando para essa história do futuro, presente e passado, futuro, presente e passado, futuro, presente e passado, você vai perceber que toda tarefa que você recebeu, que ela está aqui, ela pode ser outra no instante seguinte. Então não fique decepcionado se alguém te colocou para fazer uma coisa muito aquém do que você está imaginando. Porque isso é o que você está fazendo no presente, só que o presente ele é tão rápido que daqui a pouco o presente é outro. E dentro dessa história de que o presente aparece para quem está ocupado e não para quem está parado, aliás, não é assim? Esse não é o princípio dos espíritos, inclusive? Quando é que eles vão dando trabalho para o médium? Na medida que o médium se ocupa, se ele está disposto ao trabalho, ele está disposto ao estudo, ao equilíbrio, ou ele vai pegar de cara um médium totalmente inativo e passar para ele uma grande tarefa. Não vai. Não vai. Eles vão, o quê? Percebendo se podem confiar no médium. À medida que eles confiam no médium, eles vão dando mais tarefas diferentes, importâncias diferentes, mais tarefas. É uma das regras do universo. Por isso que, quando você tem alguma pretensão, não se incomode de começar por baixo. E depois você vai ver que não existe baixo, cima. Pouco importa se você está dando passe, se você está na secretaria atendendo telefone, se você está cortando cabelo, se você está dando orientação, isso tudo é bobagem. Isso tudo é bobagem. Né? Existia eu não sei como é que está hoje, mas na década de 80 existia uma proposta, e a gente trazia esse modelo do Japão, né? Que era assim, eles tinham uma proposta lá de pagar para o funcionário em função do seu grau de estudo e não de acordo com a sua profissão. Não entendi. Então é o seguinte, primeira coisa, o cara entrou numa empresa japonesa, ele entrava na portaria. Não, mas ele vai ser coordenador, diretor, mas ele vai passar pela portaria. Ele vai ficar na portaria alguns dias, depois da portaria ele vai para o almoxarifado, depois do almoxarifado ele vai para a expedição. Mas o cara vai ser diretor, por isso mesmo, então ele tem que passar por todos os departamentos, né? Como antigamente se fazia com o filho do dono, né? Passa o Antônio Hermílio fez isso com os filhos. Pode ser. Passa por todos os departamentos, era comum nessa época. Depois que o cara conhece tudo, aí é que ele vai poder ocupar um papel de liderança, coordenação, porque ele sabe o que acontece na portaria. Né? A gente não, então nasci para ser porteiro. Talvez nem para isso. Agora, um outro princípio era assim, de acordo com a quantidade de estudo que ele tinha. Então, se ele era um cara formado, estudou o equivalente ao ser um engenheiro, mas ele gostava de ser borracheiro. Porque ele estudou curso superior, mas ele prefere ser eu pergunto para você prefere que ele seja um bom borracheiro ou um péssimo engenheiro? Então, mas por que ele não é um bom borracheiro? Por que ele não vai para ser borracheiro? Porque, como engenheiro, ele ganha. Então, pague para ele ser borracheiro em função do que ele se aprimorou tecnicamente. Como a diferença de salário não era muito grande, eu não sei como é que está hoje, né? Mas tinha essa proposta. Que... E nos ofícios continua sendo assim.
no ofício assim, tipo pedreiro, tipo dos ofícios da família, Continua sendo. mesmo assim. Tanto é que o filho desse marceneiro e tal pede para outro colega arrumar um serviço e dar ao filho para que aprenda com outro. E depois que aprende, vem e assume a firma do pai. Mas o que eu acho mais legal é essa questão da você ganhar em função do que você faz, não em função do que você estuda, não do que você faz. Isso é... Porque o que acontece? Você já não ganha em função da posição social. Está muito mais compatível com o teu estado de alma do que o teu estado de matéria. Né? Muito bem. No Centro de Mensageiros, capítulo 3. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Claro, com tanta gente, com todo esse respaldo, né? Com toda essa retaguarda. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente,
Mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar dos interesses próprios, fracassará na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora porcentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Eu lembro que quando eu vim para casa de Fabiano e tal, né, aquela coisa toda, né? Aí a Lígia, que já desencarnou, né, ela falava na sessão de segunda-feira. E aí ela virou para o seu Zezinho e falou para o seu Zezinho: ó, seu Zezinho, fala pro... o que o senhor acha de pôr o Zé para falar lá na frente, né? E aí ele falou assim: pode ser, só que ele tem que estudar. E ela veio e falou para mim, né? Olha, o seu Zezinho, aí eu falei: o que o seu Zezinho está pensando? Né? Será que eu já não estudei? Será que eu já... Tudo que eu li, que, né, você acha que você leu tudo, você acha que tinha vindo da federação, né? Então eu achava que sabia, né? E ele ainda veio mandar eu estudar. Hoje, passado todas essas décadas, né? Agora que eu estou começando a perceber que eu preciso começar a estudar. Que a gente não sabe mais nada. Nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Naquele livro da Ivone Pereira, né? Ela ensina, ela conta, né? Não é que ela ensina, ela conta como é que os doutrinadores fazem para falar. É legal, né? Você deve achar assim uma maravilha que a gente vem aqui falando, né? O fulano vai perguntar, você já sabe o que ele vai perguntar, que você está respondendo, né? E você tem a resposta na ponta da língua, você fala o livro e tal. Como é que funciona isso? Na verdade, né, os espíritos usam do hipnotismo durante o sono, via de regra, para passar essas instruções para os médiuns. E aí, eles, é quase como se fosse um... Bom, então agora é a tua vez, fala aí, deixa eu ver se a lição foi tomada. Tá? Então ele fica durante o sono. Aí quando a gente vem para cá, né, essas leituras, essas palavras, essas perguntas, são como que anzóis para gatilhos, para que a gente exteriorize tudo aquilo para o qual a gente foi condicionado a falar. Louco, né? Então, você vai falar assim: puxa, mas o Zé me falou um negócio que ele falou assim, parece que ele acabou de ler. Acabei de ler mesmo, li hoje de manhã. Eu li isso, por quê? Porque eu peguei o livro e abri. Mas por que eu peguei o livro, abri naquele lugar assim? Porque faz parte de todo essa preparação, eles saberem das dúvidas que vocês têm e que eles colocam na cabeça de vocês, para que a gente seja dirigido a ler e responder quase que imediatamente. Certo que eles estão de plantão, né, fazendo lembrar, né? Então fica cutucando, colocando a palavra na boca, você percebe quando o espírito está do lado, tá? Mas não são conhecimentos próprios, são lições das quais a gente foi sabatinado, foi condicionado, né, durante um período aí para falar aquilo, e que agora a gente está reproduzindo. Por isso que a gente se coloca como jornaleiro, né? O garotinho que grita a manchete lá: está acontecendo isso, é assim, sabe? Porque o jornalista mesmo é quem escreveu o texto, e a gente não sabe o que está escrito, porque não estudou. É claro que a Ivone Pereira também destaca, né, que a hipnose ocorre numa outra situação oposta. Se você está vinculado a espíritos difíceis ou situações complicadas, você pode ficar hipnotizado por uma circunstância. Lembra desse quadro em que ela está visitando uns espíritos arruaceiros e ela está lá querendo entender por que eles estão
que eles ficam fazendo na erraticidade? Eles falam, agora a gente pode entrar onde a gente quiser, ninguém pode barrar, a gente faz a balbúrdia que a gente quiser e tá. Aí de repente ele olha e fala, mas o que você está fazendo aqui? O que você está querendo aqui? Você vai quebrar teu braço, hein? Olha, teu braço vai ficar quebrado. E, graças à intervenção do mentor, que aplicou passes e tudo mais, e não sei o que, ela se desprendeu mentalmente daquela hipnose que ela sofreu daqueles espíritos difíceis. Mas isso nem sempre acontece com a gente. Você está lá, então as coisas acontecem com você porque elas foram determinadas do outro lado. E se você foi invigilante, então você vai, machuca a mão, você vai aqui, torce, né, quebra o pé e tá. Isso está no Devassando o Invisível, da Ivone Pereira. Lembram disso que o Mário leu aqui para vocês? Então, essa questão do condicionamento, né? Vocês podem reparar, nós, principalmente nós médiuns, nós temos uma personalidade muito fraca, né? Pela própria natureza da mediunidade. Quem é você? É simples. Fiquem ouvindo muito tempo uma determinada pessoa, ainda mais que você tem por ela algum tipo de admiração, por qualquer que seja o motivo. Daqui a pouco você está falando na mesma entonação dela. Daqui a pouco você está falando do mesmo jeito. Daqui a pouco você está usando o que a gente chama de mesmo repertório. Né? Por quê? Porque nós nos moldamos, porque nós não temos essa fibra toda, não temos essa autenticidade completa, nós somos espíritos que erramos muito, então nós estamos tentando aprender a mudar. Então a gente quer abandonar o errado e adquirir o certo. Como a gente sabe poucas coisas certas, aquelas que a gente identifica, a gente quer imitar. Então a gente corre atrás. É assim que a gente elege os ídolos, né? Seja lá quais forem eles, né? Então, mesmo em todos, por isso que os espíritos falam que a gente tem que ler, estudar e tal, que é para criar todo um caldo de informações para que a gente possa começar a reproduzir aquilo. Dizem que, né, para você poder estabelecer um diálogo numa língua, você tem que ter um vocabulário de em torno de 1000 palavras. Quando você tem 1000 palavras dentro de um vocabulário, de uma determinada língua, você consegue começar a dialogar. Né? Se eu vim pela primeira vez numa reunião espírita, eu só vou ouvir. Na segunda eu só vou ouvir. Na terceira eu só vou ouvir. Mas eu estou aumentando o número de palavras, o meu repertório. Quando eu atingir lá alguns bons contextos, que eu já comecei a fazer liga de tudo isso mentalmente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a reproduzir. O que é reproduzir? Vou repetir. Eu vou repetir, porque como é que eu vou? Eu vou repetir. Aí quando eu começo a reproduzir, aí eu começo a estabelecer diálogos. Aí a gente está, mas aquele livro, mas ele quis dizer isso, tal. Quando a gente preenche mais esse mosaico, aí a gente já está em condições de começar a deduzir. Essa última fase é muito mais difícil. Que é deduzir. Então A, B, C, puxa, então deve ser D. A maioria deduz sem segurança, nós também. Muitas das nossas deduções elas são equivocadas. Por isso que você vai ler para saber se aquela tua dedução está de acordo com o que a doutrina estabelece como parâmetro. Né? Por isso que a gente tem que ler, ouvir, participar, discutir, para criar um repertório, um vocabulário para que a gente estabeleça comunicação, para que até a gente possa expressar as próprias dúvidas, para que a gente possa tirar de dentro de nós estas dúvidas. Tudo bem? Vocês podem reparar, né? São algumas observações que você vai falar. Um grande problema hoje da educação infantil, principalmente, é manter educação infantil, educação de modo geral. É manter o interesse do indivíduo no assunto. Então, faz trabalho, faz dinâmica de grupo, faz pergunta, não é assim? E aí os professores ficam que nem malucos, querendo desenvolver técnicas, criar técnicas, de como você vai manter o interesse do aluno ligado, não é assim? Então, mas se você pega uma palestra de um espírito, um Divaldo, um Chico, né? Ninguém fala
Nada. Não tem didática atual nenhuma. E eu não estou falando só não de espiritismo. Qualquer indivíduo que detém uma quantidade de informações que vai muito aquém da sua própria compreensão, realidade e vivência, você só vai ouvir. Você fica que nem rã olhando a luz. Vai só absorvendo. Né? Então, quando ele fala em estudar, quando ele fala em participar, é justamente você trazer mais elementos para que você possa interagir e não fique só sendo aquela esponja. Por quê? Por que a esponja absorve? Porque ela está vazia. Nós estamos vazios. Então, só que a gente pode encharcar e depois vai trocando. Só que para isso exige esforço, vivência, estudo, interesse, né? Não basta simplesmente presença física. Tudo bem? Essa parte do repertório é muito interessante, né? Quando você vai, não basta você ler um livro, você tem que ler o mesmo livro 2, 3 vezes, você não basta ler, você tem que estudar, para estudar você tem que pegar, anotar, daqui a pouco você pega o livro, abre, pega uma folha, começa a fazer o teu resumo do livro, e aí você pega o outro, aí você começa a construir um outro patamar de compreensão, um outro patamar de reflexão. Tá? Você estava falando do espírito que hipnotiza o médium. Aí eu lembrei do Divaldo. Será que ele também necessita disso? Porque o meio da biologia, com física, com química. O Divaldo, eu entendo que ele prepara as palestras dele. Ele não é uma coisa... Nada, tem coisas que o Espírito assopra para ele. Quando ele fala, olha, essa informação você não vai encontrar na história, mediunidade. O Espírito nem é mediunidade assim, que ele está incorporado, não, o Espírito está soprando para ele, ou assoprou para ele. Mas eu acho que disciplinado do jeito que ele é, organizado do jeito que ele é, ele prepara as palestras dele. O que é preparar? Ele senta, como a gente vai preparar a aula? Né? Não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de dar aula, mas é uma experiência que todos deveriam passar. Se alguém pede para você dar uma aula sobre um determinado assunto, aceite. Mas não sei nada, por isso mesmo, porque aí você vai aprender, né? Porque é só aí que você vai aprender. Você só vai aprender o dia que você tiver que ensinar. Enquanto não tiver essa tarefa, você acha que sabe. E aí, a experiência tem mostrado assim, que para você falar 1 hora, no mínimo, assim, desgraçadamente, você tem que ter pelo menos umas 4 horas de estudo daquela hora do que você vai falar. Então, o que você vai falar poderia, na verdade, você está resumindo 4 horas do que você poderia falar. E uma aula, para ficar mais ou menos redonda, ela envolve 10 horas, pelo menos, de preparação. Quando eu falo preparação, não é leitura. Preparação é você dar a aula para você mesmo. Então, como é que você dá aula para você mesmo? Você para, depois que você leu tudo e tal, aí você vai fazer um resumo, né, da aula e tal. Depois você vai pôr esse resumo na lousa. A hora que você vai colocando o resumo na lousa, você vai vendo que tem coisas ali que não cabem, que você tem que tirar, que modificar. Depois que você pôs na lousa, aí você vai reproduzir aquilo para alguém ouvir. E aí é que você vai começar a perceber que a pessoa vai entender se você falar. Então não é. Então eu acho que o Divaldo ele não faz todo esse processo, mas uma preparação mínima eu acredito que ele faça. Então ele faz referência aos pesquisadores, tal. Ele pesquisa e ele escreve. Não é um ato assim que ele vai pensando, né? Porque daí, como são, sei lá, pode até ser, né? De repente ele é um espírito que já tem esse tipo de habilidade, né? Mas eu falo assim, uma das poucas coisas que eu me treinei foi dar aula, né? A aula só vai ficar boa depois de 8, 10 aulas. Só aí que você vai achar o tamanho da aula. Então a mesma aula você tem que repetir 8, 10 vezes.
A gente tinha essa facilidade porque era em cursinho, então você repetia a mesma aula, às vezes até cheguei a repetir 16 vezes no mesmo dia. No mesmo dia. Então, você acaba, né? Mas, aí alguém fala, olha, você dá uma aula disso? Preciso preparar? Não, eu preciso lembrar. O bom seria eu preparar, mas não, isso já não... Eu preciso parar e lembrar da aula. Mas elas são assim, elas são encapsuladas, né? Isso aqui que a gente faz não é aula. Isso aqui é uma leitura, estamos discutindo, estou vendo pela primeira vez tanto quanto vocês. Então é outra história, né? Agora, para você reproduzir, por isso que você falou, vou pôr no YouTube e tal, não sei o que, eu acho legal. Só que aí foi bom porque vai me exigir um preparo. Eu acho que eu vou ter que começar a preparar, entendeu? Por quê? Porque, para não falar tanta bobagem, né? Porque aqui está todo mundo me olhando, se eu falo uma coisa dá para corrigir, até pelo próprio olhar vocês percebem que, opa, falou, exagerou, está mudando. Agora, quem está ouvindo, e o que fica é o que saiu. Então, por isso que vocês percebem essa dificuldade na hora de escrever. Você vai escrever, aí você para de se ler, não era isso que eu queria dizer. Aí como é que você aprende a escrever? A escrever. Não se implique com bobagem, se vai sair. Faz de conta que você está escrevendo e quem está lendo é quem te perdoa em tudo. Vai escrevendo. Só assim você aprende a escrever. Só assim. Só assim, escrevendo, vai escrevendo. Só que para escrever você precisa ler. Você precisa ter repertório. Senão você fica com meia dúzia de palavras, sempre repetindo, né? Aí depois que você escreveu, aí você começa a pensar e aí a sintetizar. Aí é o legal. Aí você começa... Por isso que é assim admirável o conteúdo desses livros. Porque você percebe, você pega um parágrafo desse de André Luiz, ele começa o parágrafo e termina, né? Só tem um ponto no parágrafo, o resto é tudo vírgula. O que quer dizer isso? Cada vírgula, cada frase é um pensamento. Então ele vai falando, esse pensamento está amarrado nesse, está amarrado nesse, está amarrado nesse. Ele só pôs o ponto no final do parágrafo. Nós não. Nós vamos fazer redação, né? Aí o problema, faça uma redação. Então você vai criar minhas férias. Eu viajei para Santos, né? Ponto. Eu fui com a minha mãe, meu pai e meu irmão. Ponto. Nós fomos de carro. Ponto. Não é assim? Para não errar, você fala pouco. Aliás, essa é a instrução que a gente dá para o aluno fazer redação. Está na dúvida? Escreve pouco e curto, para não falar bobagem. E tudo com pontinho. Não é. Agora, para você começar, não é assim, Motinho? É outro departamento. Mas para você começar e desenvolver um raciocínio e levar o cara junto, e fazer com que ele pense, quer dizer, colocar a vírgula, você vai construindo tudo, meu amigo, você pega um livro deste aqui, você encontra isso em cada parágrafo. Aí vem essas obras recentes. Você olha a obra, opa, tá ralo o texto. Não está trazendo informação nenhuma, está repetindo senso comum espírita. O que é senso comum espírita? O que todo mundo fala, está repetindo. Isso aqui eu já sei, isso aqui não está trazendo nada de novo e não está permitindo reflexões. Um bom modo de você avaliar a qualidade da obra, né? Porque você já está mais exigente, você agora está... Você quer que os espíritos peguem o estado... Porque qual é o princípio básico de quem ensina, de quem passa conhecimento? Primeira coisa que você tem que saber, qual é? Quem vai ouvir? Não é o que eu vou falar. O que eu vou falar... Zé, como não? Não adianta eu querer ensinar como é que funciona uma asa para criança. Para criança, ou uma asa de avião com cálculo, sustentação, não. Eu tenho que ensinar como é que funciona a asa para criança. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quem vai ouvir. E aí eu tenho que conhecer qual é o patamar que ele está. Para daí eu pegar aquela informação e adequar para que ele possa compreender. Não fez isso, esquece.
É o que a gente só encontra por aí. Né? O cara está lá em cima, ele ensina o que ele sabe, não o que você precisa aprender. Ele fica falando, né? Você viaja. Aí de repente você pega assim, um cara que te explica, fala, mas era só isso. Por que ele não falou antes? Porque ele também não sabia. Ele também não sabia, ele ficou reproduzindo. Então, por isso que você tem que, para a transmissão de conhecimento, você tem que olhar o outro lá. E, para fazer isso consigo mesmo, o que é? Você é o outro. Você é o outro. Você tem que se colocar ali, será que eu entendi? Será que, o que eu tiro disso? Né? Qual é a informação? Né? Você lembra lá que a gente estava comentando de Santo Agostinho? Ele falou presente e passado, presente e futuro. Né? É um parágrafo, 2 parágrafos. Né? Agora, e as consequências disso? Aí é você quem vai ter que tirar. Né? Aí, de repente, você leu e não viu nada daquilo, porque você simplesmente leu. Você não apreendeu. Aprender, né? Trazer para, discute, concorda, não concorda. Por isso que a doutrina espírita básica tem poucos volumes. Se Kardec fizesse 200 volumes, ia ser um horror. Não, é ali. Tanto que as frases dos espíritos assim são sintéticas, definitivas, porém profundas. Se você for pensar, se você for estudar o livro dos espíritos, o livro dos médicos, é a vida inteira e não dá. Não dá. Porque se você for repetir, agora se for ler, não, eu leio, média assim, assado, vai cozido. Né? Tudo bem? Então tá bom. Roberto, você faz o Pai Nosso, por favor? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.